Sim. Olá. Apartamento E aí, E? professora, beleza? Opa, beleza. Casa E? Boa noite, Gabriel. Boa noite, professora, beleza? Beleza pura. Dá aquela aguardadinha, pegar uma água aqui, até o pessoal chegar. Boa noite, Drica. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo na paz? Acabando o ano. O mesmo. Rapaz, faz ideia. Como é que é? Rapaz, não vai, né, professora? Quase, quase, gente. Já pensou? Semana que vem, semana de provas, né? Vocês já estão tendo alguma prova essa semana? Hoje tem. Tem? Na verdade, a gente quer sair da tua aula Sair da aula é o quê? quanto antes. Ah, por causa da E prova? Beatriz, ela se encontra? É, Oi? é que tem prova hoje. E... Cálculo. Ah, entendi. Ah, entendi. Prova de cálculo. É, gente, não é fácil, não. Então, só que daí o professor colocou, ela fecha cedo, sabe? Ela vai fechar bem cedão. Tem sim. Não é O meia-noite. telefone dela é o final 9640? Eita. Hã? Professora, eu queria saber até quando que dá para entregar atividade prática. Se já dá para entregar, se Pode É entregar, segunda-feira. sim. A hora que você quiser Eu entregar. tenho esse também. É verdade, Da até quando que tem que tutoria. entregar? Tem que entregar no dia da prova, até Não, segunda-feira. desculpa, eu Até o tenho final do dia. 8537, então não É é... segunda-feira de semana que vem? 8537? Adriano, tá dando para ouvir direito, Ah, que então acho eu que você tenho tá aqui. com outras Bom, caso eu pessoas não aí. possa falar com ela, É a Drica, professora, que tá falando no microfone. Não, não Não era é eu. não, porque o Não é, dela não. tá aberto ali, ó. E tá bom, não então, eu parou? E retorno mais agora? tarde, daqui É uns do 20 minutos. Adrian. É o Ariel. O Adrian abriu. É, Daí eu não consigo te ouvir direito, Adrian, quando você fala, porque tem uma voz atrás falando junto, entende? Bom, então a atividade prática será Segunda-feira. segunda-feira. Se quiser entregar antes, logicamente, não tem problema algum. e entrega Mas pela tutoria. entrega pela tutoria até o final do. Até cessar, até não ser mais segunda-feira. Beleza. Quando vira terça, daí já não pode mais. Tá? Combinado, gente? Combinado. Obrigado, professora. Imagina. Daí eu já vou tentar corrigir o mais breve possível, porque para fechar a nota de vocês, porque eu imagino que. Imagino não, eu já fui aluna, né? A gente fica tão ansioso, né? Para saber Fica. as notas, eu sei como é que é. Sei direitinho. Bom, gente, eu não. Vamos começar a aula. Já temos aí vocês três. Logo, logo chega o restante do pessoal. A aula de hoje é a aula de revisão, nosso último encontro, então é a nossa aula também de despedida. Não chorem. Brincadeirinha, gente. É uma aula de despedida, sim, porque é o nosso último encontro. Mas eu espero que seja uma aula agradável, espero também que vocês tenham curtido aí esses dias que nós trabalhamos juntos. Para mim foi um grande prazer dar aula para a turma, mas depois no final eu falo mais um pouquinho sobre essa experiência, tá bom? Beleza. Beleza? Então vamos lá. Oi,
Tá me escutando aí, professora? Agora sim, Adri. E tá melhor? O Adri é drogado. Tá melhor. Eu ouvi aí uma voz no Mas tá fundo, mas ruim ainda? não, agora acho que tá bacana. Tá beleza. É que eu mudei de Eu fone. fui Esse aqui entregar hoje para uma mulher era novo. de rádio um fone. Tá, É. beleza. Vou deixar Meu aqui. Deus. É, que quando você fala, dá pra ouvir a pessoa que tá junto com você aí no ambiente falando também, entendeu? Mas agora diminuiu? Ela deu na minha Ainda? cara. Puta. Não. né? Ó, de Laura. Deixa eu mudar Expulsa aqui. tua mãe, Pia. Expulsa tua mãe de casa. Bom, Não tem vamos como. lá. Pia, Mas mas, ela vai expulsada aí. Pia, todo dia, né, Pia? Todo mundo conversa aí na tua casa, hein, Pia? Ô, mano, é o dia inteiro falação aqui, né, mano? Acontece. Fio, não é só na sua casa, não. Se preocupe, não. É, Olha só, a Drica interagindo, caralho, último dia de É. engenharia. É o último dia, né? Não, mas não é só na casa dele que é assim. Na minha casa tem dias que me dá até dor de cabeça. Ai, gente, sério. Aqui É. ainda bem que só sou eu e o meu marido, e daí ele é bem tranquilo, é bem quietinho. Ele esses dias, ele até esperou eu terminar minha aula para lavar a louça, Olha só. porque ele falou que não queria atrapalhar. Eu não Acho que sei ele se queria isso foi, assistir o jogo. Ele eu acho queria que assistir o isso jogo. foi uma desculpinha, né? Ele queria assistir o jogo, certeza. Então vamos lá, gente, ó. Primeiro exercício lá foi do início do segundo bimestre, nós falamos sobre cálculo do centroide, tá bom? Então vamos retomar esse conhecimento e verificar como é que é o passo a passo para fazer o cálculo do centroide de uma peça qualquer. Então essa é a peça ali que a gente vai querer determinar o centroide, no caso só o centroide em X, poderia determinar em Y também, poderia, só que vamos fazer o de X porque o Y é a mesma coisa, só que em relação ao eixo Y. A ideia é absolutamente a mesma. Qual que é o primeiro passo? É dividir essa peça em figuras geométricas conhecidas. Então, ali a gente tem um L, e esse L eu posso dividir em quantas figuras? O que vocês acham? 2 retângulos? 2 retângulos. Perfeito, 2 retângulos. A gente pode fazer de duas formas. O primeiro seria assim, ó. Esse é o primeiro retângulo, e, consequentemente, esse aqui é o segundo retângulo, tá? Essa é uma forma. A outra forma, que poderia ser feita, é assim, ó. Pegar esse retângulo aqui, ó, de fora a fora, e esse aqui pequenininho aqui em cima, ok? Qual que a gente pode utilizar? Tanto faz, ok? Vocês querem escolher o primeiro ou o segundo modelo? Quero o segundo, sim. Como? Desculpa? Eu prefiro o segundo. Sim. Segundo, o jeito que tá, né? Então vamos mandar a brasa nesse jeito que tá. Então imagine que eu desenhei ele perfeito, né? Ó, até que não ficou nada mal. Vou tentar colocar ele em cima da linha para ficar um pouco melhor. Beleza, então vamos escolher esse segundo mesmo, já que ele já está na mão. Então vamos chamar aqui essa de segmento 1, figura 1. E esse 2. Qual a ordem? Tanto faz também, tá? Se você quiser, se você trocou ali, né, na hora de resolver o exercício, não tem problema algum. Gente, a segunda coisa aqui, para a gente calcular o centroide, é ter definido um ponto de referência, tá? Como que eu sei qual que é o meu ponto de referência? É onde cruza o eixo X com o eixo Y. Então, isso já está desenhado aqui no nosso probleminha. Então, ó, o eixo X, ele passa aqui embaixo, certo? O C ali, que é o de referência? Não, o C é o centroide, ele está mostrando, exemplificando o centroide. A gente não calculou, mas ele está mostrando que é um ponto mais ou menos ali. O eixo de referência é onde cruza o eixo X com o eixo Y, tá? É digamos, o zero, a origem, tá? Então, o eixo X, como eu falei, já estava plotado ali no desenho. A gente não precisava arbitrar, escolher um eixo de referência para o X. E nem o Y. O Y, se você notar aqui, ó, ele está bem do lado esquerdo da peça, tá? Ó. Percebam que ele já estava construído, esses eixos de referência, X e Y. Então, onde que os dois cruzam? Não cruza aqui na pontinha, no canto inferior esquerdo, correto? Certo, gente? Certo. Então, esse é o meu ponto de referência. Tudo que eu for calcular vai ser em relação àquele pontinho ali. Ok? Então, vamos lá.
que eu preciso calcular? Bom, você vai olhar para a equação e vai observar que nós precisamos de duas informações que estão nessa equação. O x-til, que é o centroide, a distância do centroide de cada uma dessas figuras em relação ao meu ponto de referência, que a gente já sabe onde cruza o eixo x com o eixo y. E a gente vai precisar também da área de cada segmento. E embaixo tem a área também, então são só duas informações que nós precisamos para resolver. Então vamos lá, x1. x1 é a distância do centroide do primeiro segmento em relação à origem. Basicamente, eu vou desenhar ele aqui, para ficar um pouco mais claro. Então, o centroide da primeira figura é um retângulo. Onde é que fica o centroide de um retângulo? Bem no meio. Bem no meio. Então, ó, observe aqui que eu vou fazer uma reta que passa pelo meio aqui, ó, daquele primeiro retângulo, tá? Que é a nossa figura 1. Então, é essa distância aqui que é o meu x1 que eu estou precisando. Ok? Vocês conseguem me dizer qual que é o valor daquela distância ali? 65. Como é que é? 5 milímetros? 5 milímetros, perfeito. O Adrian tá falando até baixinho, coitado. Mas, Adrian, agora eu não ouvi nenhum Ficou fundo melhor? aí. Agora ficou bacana. Ainda 5 bem, né? milímetros. 5 milímetros, mas por que é 5? Como é que vocês chegaram à conclusão de que é 5? Aqui 10 dividido por 2 é 5. Perfeito. 10 divididos por 2 é 5, porque é a metade da base, né? A base é 10. Muito bem, exatamente isso. E a área do primeiro segmento? Como é que eu calculo? É, lado vezes lado. Base vezes altura, certo? Qual que é a base? Bom, a gente já falou, né? Que A tá, base é 10. é 10. Agora, presta atenção. Qual que é a altura? 15. Perfeito. 15, isso mesmo, galera. Aqui, ó. Essa altura aqui. Bom, toda essa altura aqui é 25, porém, o que eu quero começa a partir de um certo ponto, ou seja, a partir de 10 milímetros. Por isso, de 10 até 25 tem 15 milímetros. Para quem não tinha entendido, é isso mesmo. Bom, fazendo essa multiplicação... Opa, meu 5 virou um 10. Fazendo essa multiplicação aqui, fica só acrescentar um zero aqui do lado, né? Deixa eu ver, é isso mesmo. Milímetros ao quadrado. Beleza? Agora para a segunda peça. Qual que é a distância do centroide dela em relação à nossa origem? É 12,5. Uhum. 12,5? Você tem certeza? Bem, Você tem certeza? Então, ó, quanto que é a base do retângulo que a gente que é da segunda figura? 25. 25. Vocês têm certeza, gente, que é 25? A segunda figura é essa aqui, ó. 35. Ah, muito bem. 35. Segunda figura não é essa aqui, ó, que eu tô riscando? É. Ah, sim, é 35, né? É, então é, ó, viu? É que tá arriscadinho ali no azul ali. É, não dá pra ver o 10. Ah, sim, ficou um pouquinho apertado aqui pra mim, por causa que a equação tava logo abaixo. Mas ficou claro ali que é 35, né, do Aham, jeito que a gente sim, sim. desenhou. Então, quanto que é a distância, o x2, o centroide dela em relação à origem? 35 divididos por 2. Isso dá quanto? 17,5. Perfeito, 17,5 milímetros. E a área do segundo segmento? Opa. Bom, a base a gente já falou que é 35, qual que é a altura? 10. 10. Muito bem, então fica 35, acrescenta um zero. E agora, gente, só correr para o abraço, joga na fórmula. A gente já obteve todos os dados aqui. Vamos jogar aqui nessa equação. Então, o que ele está falando é o somatório dessas distâncias vezes a área, divididos pelo somatório da área. Então, a distância vezes a área será o x1 vezes o A1, mais, porque é um somatório, né? x2 vezes o A2, divididos pelo somatório das áreas, ou seja, A1 mais A2. Muito bem. Então, o x1 vale 5, o A1 vale 150.
mais o x2 vale 17,5 e o A2 vale 350. E embaixo nós vamos ficar com 150 mais 350. Então, pessoal, joga tudo na calculadora, sem medo de ser feliz, porém, vai lá com cautela, tá? Faz exatamente como está escrito ali, que não é para dar erro. Eu vou fazer junto com vocês que eu não tô com... Eu não resolvi. Eu já resolvi várias vezes esses exercícios. Inclusive, acho que essa talvez seja a primeira vez que eu faço desse jeito as figuras. Geralmente eu pego o retângulo maior na vertical também. Entende? Enfim, mas não faz diferença. Então, eu não tô Olha, com as respostas pelo, aqui. Pelo cálculo aqui que eu fiz, deu 13,75, mas não sei se é Quanto? isso mesmo. Dá uma conferida aí. É 13,75. 13,75? Vamos ver. Isso. No meu Verifica cálculo aí. também. Ó, fiz exatamente como tá ali, ó. Não apertei o Enter ainda. Então, eu joguei tudo na calculadora. Agora que eu vou aplicar o igual. Ó lá, ó. Exatamente. 13,75. Mandaram super bem. E é isso aí, gente. Acabou o exercício. Calculamos o centroide em X. Vai jogar isso na prova, é? Vai, lógico. Ah, Vai ainda cair. bem, né? Vai Vocês ser umas figuras entenderam mirabolantes, né? vocês entenderam a lógica de como resolve esse negócio? Eu vou perguntar aí. Qual que foi o primeiro passo? Ver Parar qual a que é o figura? X, né? Definir Isso mesmo. O Adriano falou certo. Separar as figuras. Segundo passo. Terminar o ponto lá de referência. Perfeito. X, Y. Exatamente. Segundo passo foi definir o ponto de referência. Como eu falei para vocês, já estava lá no exercício o X e o Y, só evidenciei ali fazendo uma seta vermelha, tá? Mas já estava lá. Mas é isso mesmo, você tem que saber onde está o teu ponto de referência. Próximo, qual que foi o terceiro passo? Descobrir o X1 da primeira figura. Isso. E Depois, assim, depois a área, isso aí. E daí para a assim por segunda diante. figura. E depois, coisa. no final de tudo, jogar na fórmula. Certo, gente? Ficou Certo. aí alguma dúvida ou tudo bem? Tranquilo? Isso. Então, ó, independente do exercício que você enfrentar na sua vida, é exatamente esses passos, tá? Se for um T, se for sei lá, aqui é um L, né? Mas poderia ser qualquer figura. Você vai seguir exatamente esse passo a passo. Não tem erro. O segundo exemplo é um exemplo que eu tenho que resolver com vocês, porque ele está na atividade prática. Se eu não me engano, é o terceiro exercício da atividade prática que nós não resolvemos, tá? Então, nós vamos resolvê-lo agora. E aí, gente, esse exercício, ele pede para a gente determinar o momento de inércia, tanto em relação ao eixo X como em relação ao eixo Y. Então, vamos lá. Esse tipo de exercício, ele começa como o anterior. O primeiro passo é a gente dividir a peça com figuras, com segmentos geométricos conhecidos. Então, olhando... Sim, pode falar. Dá 3 segundinhos. Rapidão. Como? Dá 3 segundinhos para eu copiar rapidão. Tá bom. Bom, podem copiar aí, eu só vou perguntar aí. Quantos segmentos, quantas figuras eu vou dividir essa peça? 3. 3, perfeito. E tem 2 jeitos de dividir essa peça em 3 segmentos, tá? Vou mostrar para vocês o primeiro e depois o segundo. Vou pegar uns retângulos aqui. Pegar uma cor diferente. Tem mais um jeito daí também. Tem 3 jeitos. Não? 3? Bom, tem. Só que vamos pensar assim que tentar deixar a peça simétrica, entende? Tem outro jeito se você não deixar ela simétrica. Mas daí é besteira, porque quando você deixa simétrico os segmentos, você poupa cálculos, tá? Então, opa, eu fiz lá. Procura ter que fazer com lápis, porque não ficou bom, não. Então, o primeiro segmento é esse aqui, ó. Ok? Deixa eu mudar aqui o negócio. Aí.
Ai, ficou torto demais. O primeiro segmento seria esse. A gente pode dizer que o segundo é esse aqui, ó. Ó, sem ir até o final, para deixar simétrico, entende? E o terceiro seria esse aqui, que é igual ao primeiro. Beleza? Poderíamos beleza. cortar assim. A outra forma, agora deixa eu apagar os três Ui, ali. quase foi inscrito. A segunda forma seria assim, ó. Ao invés de ir até lá embaixo, a gente vai até aqui um pedaço, tá? Até um pouco antes. Daí pega esse grandão aqui. E pega esse aqui de baixo com as mesmas dimensões do que aquele primeiro. Beleza? Daria a mesma coisa, né? Oi? Daria a mesma coisa fazendo dessa O forma. resultado vai dar a mesma coisa, mas observe que a diferença desse para o outro é que o outro estava assim, né? Ó, vou desenhar o outro em cima desse aqui, ó. O outro ele vinha até aqui embaixo, tá vendo? E daí esse aqui era um pouco menor. E tinha esse último que é igual ao primeiro. Bom, como eu falei para vocês, o resultado não vai mudar por causa disso não, tá? E independente, se você resolver separar as figuras de outra forma, pode, né? Não tem problema. Você não precisa também manter essa simetria. Manter a simetria é só uma esperteza que vai te poupar cálculos, tá? E vocês vão ver isso na hora da gente resolver. A gente ia fazer o simétrico, né? Sim, simétrico, para, como eu falei, poupar que eu ser mais aproveitar, né? Se uma figura dá um resultado, a outra também vai dar porque ela é simétrica, tá? Aproveitar essa vantagem. Então, vai lá, o primeiro ou o segundo jeito? O azul ou o Primeiro. vermelho? O azul. Então, vamos lá, o azul. Então, eu vou apagar o vermelho aqui. Opa. Tentar apagar. Deixa mesmo, você não dá? Ah, tá. Tá certo. Beleza? Então, tá ali, né? Desenhei aqui na medida do possível. E é isso aí. Então, observe que a primeira figura aqui, que eu vou chamar de figura 1, ela é igual a... Vou chamar essa aqui de figura 3, tá? Então, elas são iguais. Isso é uma vantagem que, como eu falei, agiliza no cálculo. Porque as duas são iguais, como a gente vai utilizar uma fórmula que precisa de área, a área é a mesma, entre outras informações que a gente vai ver no decorrer da resolução. Muito bem. Então, esse foi o primeiro passo. Agora, olhem essa peça e me digam, aonde fica o centroide dessa peça? Será que a gente precisa calcular ele? Não. Por quê? Ele fica onde? Bem no meio ali, um tá pra cima, o outro tá pra baixo. Exatamente. Ele fica bem no meio porque a peça é simétrica, tá? Então, observe que até ele está desenhado aqui, ó, tem um C. O C é de centroide, tá? Então, perfeito, fica bem no meio. E note que o eixo X e o eixo Y foi colocado justamente nesse centroide. Poderia ser colocado em outro ponto? Poderia, tá? Mas o exercício ele já está definindo para você. Então, você não vai escolher outro eixo de referência X e Y. Eles estão aqui, pronto, acabou. A gente vai usar eles aqui, tá? Então, ó, o eixo X saindo do centroide e o eixo Y também. Então, esse é um outro aspecto que a gente... Ó, vejam que o passo a passo, por enquanto, foi exatamente o mesmo do exercício anterior. Dividimos a peça e definimos o eixo de referência, que o exercício já deu, tá? Então, não é que a gente definiu, mas se precisasse definir, a gente definiria. Muito bem, e o centroide já foi fornecido, então não preciso calcular. Tem exercício que precisa calcular? Tem. Eu não estou dizendo que isso vai cair na prova de vocês, porque talvez, dependendo, pode ser um pouco trabalhoso. Mas no caso do anterior, vocês viram que é facinho obter o centroide. Mas dependendo da peça, pode ser um pouquinho chato. Mas o que eu quero dizer é isso. Esse aqui, a peça é simétrica, não precisa calcular o centroide. Manda brasa. Então, o próximo passo, agora a gente vai ter que olhar para a fórmula, tá? A nossa equação, vamos primeiro para o momento de inércia em x, então é para essa primeira equação. O que a gente vai precisar? Esse primeiro termo, ix', ele é o momento de inércia do segmento, da figura, em relação ao centroide dela, tá? Então, vocês podem pensar, tá, e o que isso significa? Então, além dessas duas equações, na prova teria isso aqui para vocês.
que eu vou colocar são umas equações adicionais aqui. Então, o momento de inércia de um retângulo em relação ao centroide deles, a gente calculou isso através de uma integral gigantesca. Talvez vocês se lembrem dessa equação. B vezes H ao cubo sobre 12. A gente fez uma integral lá, nervosa, e achamos que o momento de inércia de um retângulo, seja lá qual for esse retângulo, em relação a x é BH ao cubo sobre 12. E vimos também que em relação ao eixo y, que está na segunda equação ali, ele é algo muito semelhante, só que meio que trocado aqueles termos. Ao invés de ser BH ao cubo, fica H vezes B ao cubo. Então, teriam essas duas equações aqui adicionais do momento de inércia de um retângulo em relação ao centroide dele. Então, a gente pode calcular esses caras, né? Vamos começar só no eixo X por enquanto, de cada figura, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu ia escrever segmento 1, mas não precisa. Vamos lá, e x', vamos colocar o número 1 aqui, que é do primeiro segmento. Qual que é a base do retângulo daquela primeira figura? 10. Não, 100. 100, muito bem. E a altura? 400. 400. Então, veja que a altura na equação ela é elevada ao cubo, tá? Vai dar um número grandão. Divididos por 2. Então, vocês façam a gentileza de calcular e depois que calcula, clica naquela tecla ENG, essa tecla aqui, ó, para obter o resultado em notação científica, vezes 10 na alguma coisa aí que vai dar para vocês, tá bom? 553. Não, quer dizer, 533 vezes 533, 10 a sexta. Não, vírgula 33. Ah, vírgula 33 vezes 10 na sexta. Beleza. Milímetros na quarta. Esse é um parâmetro que tem a unidade elevada à quarta. Muito bem. Próximo, vamos fazer agora para o segundo segmento, x2. Qual que é a base do segundo segmento? Prestem atenção, hein? 400. Isso, 400. Porque tudo ali é 600, desconta 100 de cada lado, que é referente àqueles outros retângulos, fica 400. E a altura? 100, boa. Pessoal, vocês estão captando? Sim. Sim. Tudo bem, Adri? Então, beleza. Boa, Drica. Agora, vamos lá. Calculadora. Quanto que dá esse momento de inércia do segundo segmento? Dá 33,33 vezes 10 a sexta. 33,33, 10 na sexta. Beleza. E do último segmento, gente? Vamos lá. Qual que é a base do último segmento? 100. E a altura? 400. Então, notem que ficou o quê? A mesma coisa que o primeiro, né? Não precisa nem calcular de novo, gente. Já tá lá, 533,33. Por isso que eu falei para vocês que é bom manter a simetria, né? Na medida do possível. Se o exercício permitir isso, mantenha, porque daí vai facilitar. Você não precisa fazer alguns cálculos, ok? Próximo termo que a gente tem que determinar da equação aqui, ó, é o A. O A é a área, ok? Então, vamos lá. A área do primeiro segmento. Bom, a gente já falou qual que é a base e qual que é a altura no cálculo anterior. Então, a base do primeiro segmento é 100 e a altura é 400. Então, a gente calcula a área tranquilamente. Só repete 400 e coloca mais 2 zeros, porque a gente tem 100 aqui. Então, fica, sei lá, 40 mil. E aplica isso para os demais segmentos. Vai dar a mesma coisa, né? Porque a diferença do segundo segmento ali, ao invés de ser 100 vezes 400, é 400 vezes 100. Dá na mesma. Mesmo resultado, 40 mil. E o do terceiro vai ser igual ao do primeiro, 40 mil também. Que, consequentemente, nesse caso, foi igual ao segundo também. Até aqui, tudo bem? Ok? Sim. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Agora, o último termo que a gente precisa calcular para ir para o abraço e jogar tudo na equação, que é esse dy. Isso não é uma derivada, não, tá?
dy é a distância do centroide do segmento em relação ao eixo de referência. No caso, o nosso eixo de referência está sobre o centroide da peça, então o centroide de cada segmento em relação ao centroide da peça. O centroide da... Vamos falar, em vez de centroide da peça, vamos manter na questão do eixo de referência XY ali. Bom, eu vou fazer o desenho mostrando na figura quem que é esse dy, tá? Então, como vocês já me disseram no exemplo anterior, o centroide de um retângulo fica no meio do retângulo. Então, a gente está analisando agora a figura 1, esse retângulo aqui, ó. Então, analisando esse retângulo, o meio dele, né, passa uma reta aqui, ó. Uma reta que passa pelo meio dele, na vertical. Tá? Nossa, ficou feia essa reta aqui, cara. Ficou muito torta. Aí, menos mal. Então, fiz uma reta ali que corta o meio daquela figura. Podia até começar desde lá de cima. Comecei mais ou menos no meio da peça. Então, a distância que eu quero é do meio dessa peça até o meu eixo de referência. O meu eixo de referência está aqui, ó, XY. Então, é essa distância aqui, ó. Captaram? Aham. Ok? É o Seria meio... o quê? É o D? Esse é o dy, isso. Vamos colocar dy1, porque é da primeira figurinha ali, tá? 250 milímetros. 250, é isso. Deixa eu pensar. Metade ali, só metade é 300. Vocês estão descontando 50, que é metade... Não é 300, não. É, 300. 305? Aqui, ó, daqui até aqui é 300, certo? Tá. E daí vocês estão descontando esse tiquinho aqui, que Ah, é tá. metade de 100, que é 50, né? Então, quem falou 250 tá correto, porque é Ah, eu não fiz 300. assim, não. Não, eu também não fiz isso, por isso que eu... Eu fiz 200 mais 50. Perfeito, também fiz. perfeito. Mas vocês, tá tudo certo, tá? São os dois jeitos de calcular esse dy, tá tranquilo. Não é que eu fiz um raciocínio um pouco diferente, mas vocês viram que dá na mesma, né? O raciocínio chega no mesmo resultado. Então, eu vou usar o resultado, o jeito que vocês fizeram 200 mais 100 divididos por 2, tá certo? 250. Unidade em milímetros. Agora, vamos para o segundo segmento. Pensem nisso que eu falei agora para vocês, que é a distância do centroide da figura em relação ao eixo de referência, tá? Ou em relação ao centroide da peça. Então, vai lá. O centroide da segunda figura, ele fica onde? Oi? Não é bem no ponto? Isso. Então, qual que é o resultado? Você falou? 0. Perfeito. Então, ó, por quê? Desse retângulo aqui, ó, da segunda peça, o meio dele, o centro dele, está coincidindo com o meu eixo de referência. Ou, melhor, o centro dele está coincidindo com o centroide da peça inteira. Então, se está coincidindo, se os dois estão no mesmo ponto, a distância entre eles é 0. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Cri, cri. Então, tá bom. E o dy2, como eu já estou cantando a bola para vocês há um tempo, é a mesma coisa que a primeira figura, tá? Y3, no caso. Do 3, perfeito. Eu coloquei 2 ali. Opa, coloquei 2. É do 3. Né? Então, se vocês notarem a distância aqui do D3, o meio dele está aqui, né? Passa por essa linha. Essa distância aqui também vai dar os mesmos 250, tá? Você poderia ter pensado, ah, mas o dy1 não é negativo, né? Porque ele está lá para o lado esquerdo do eixo y, né? Não é assim que a gente considera no plano cartesiano, xy, o que está para a esquerda é negativo, o que está para baixo é negativo. Beleza, você pode considerar. Então, como esse cara aqui estava para a esquerda, eu considero negativo. E, contrapartida, o dy3 vai ser positivo. Não vai fazer a menor diferença isso aqui, tá? Pode botar fé em mim. Por quê? Porque esse dy ele vai ser elevado ao quadrado. Então, se você esqueceu de colocar que é negativo, não faz diferença. Vai ser elevado ao quadrado, vai dar na mesma, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos jogar na equação para calcular o
momento de inércia do primeiro segmento. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar aquele termo, primeiro que a gente calculou, 533,33, que é o momento de inércia em relação ao centroide do próprio segmento, mais, ou então eu estou olhando para essa equação aqui, tá? Mais a área, que é 40.000, e ela multiplica ali o DY1 ao quadrado. DY1 é menos 250, vou elevar ele ao quadrado. Tá? Então, você pode jogar diretaço na calculadora, só que tem que escrever desse jeito que eu coloquei ali. Com o valor do DY entre parênteses, para ele entender que você vai elevar ele ao quadrado e vai dar um valor positivo. Senão, não dá positivo e já erra tudo, tá? Então, eu vou fazer aqui, vocês façam aí. Já chegaram? Não, tô copiando. Tá. 3,03 vezes a nona? 303, não sei. Vamos lá, ó. Eu montei a equação aqui, tá? Ó, tá o menos 250 quadrado, vou dar o igual aqui, ó. 3,03, não tá aquele número gigantesco, né? Nem tá 3,03, tá, sei lá, 3 trilhões, acho. Clicar na tecla Eng, como ensinei para vocês, agora vamos ver. 3,0310 na nona. Perfeito. Show de bola. Exatamente. Vezes 10 na nona. Unidade milímetros a quarta. Vamos fazer agora a mesma coisa para o segundo segmento. E x2 igual. Então, vamos pegar lá o momento de inércia, 33,3310 na sexta. Mais a área, 40.000, todos eles deram 40.000, vezes o DY2, que é zero. Zero ao quadrado. Então, isso aqui não precisa nem calcular. Vai dar o próprio 33,3310 na sexta. Certo? E o momento de inércia da peça 3? Algum palpite aqui? Igual ao primeiro. Pronto, igual ao primeiro. Não precisa calcular, não. Com certeza vai dar igual ao primeiro, porque todas as características são iguais. Deu 3,03 vezes 10 na nona. Certo? Então, ó, como tudo é igual, o momento de inércia aqui é o mesmo 533, a área é a mesma e o DY é o mesmo. Então, não tem por que dar diferente. Então, portanto, qual que é o momento de inércia dessa peça aí? Como é que eu calculo? Professor, por que é milímetro a sexta? Não é a sexta, não, é a quarta. Quarta. Ó, note que todos os outros eu coloquei a quarta aqui, que eu devo ter olhado algum 6 em algum momento e me distraí. Como é que eu calculo o momento de inércia, então, dessa peça? Soma tudo. Então, vai ser o da primeira peça, mais o da segunda, mais o da terceira. Bem simples. Note que a questão, assim, não é difícil, ele só é um pouco trabalhoso, né? Eu acho trabalhoso. Então, ó, façam lá para mim quanto que é 3,0310 a nona vezes 2, pode multiplicar por 2, né? Mais 33,10 na sexta. Olha, acho que eu fiz merda. Não, será? Por que deu? Aqui deu 6,093 vezes 10 a nona. Isso. Olha o meu deu vários 9s ali, né? 6,0999. Então, esse 9999 é por questão que a gente não usou todas as casas ali, né? Do 33 e 33, era uma dízima, né? Da mesma forma, aquele 533,33 também tinha uma dízima. Então, como a gente não usou todas as casas, deu
6,0999. Mas, na verdade, se a gente tivesse usado tudo, ia dar 6,1, tá? Então, eu vou arredondar esse 9 para 6,1, em vez de colocar 6,09 mesmo, porque o arredondamento é assim mesmo. Então, fica 6,1, 10 na nona. Falta 1 minuto para encerrar. E aí eu já abro novamente para a gente fazer agora o momento de inércia em I.